Shalom! Hoje eu vou fazer uma leitura de Lucas, capítulo 2, verso 2. É um texto que as pessoas que não acreditam nas escrituras utilizam para falar que a Bíblia registra uma data improvável. Porque nesse período aqui, o Mashiach ainda não havia nascido. Maria estava grávida e Yosef subiu para fazer o censo, né? O texto cultural diz que ambos os dois eram da casa de Davi. E as pessoas usam desse texto para questionar a veracidade e diz que Lucas cometeu um erro e que as escrituras mentiu. E de fato, quando você vê e lê a tradução vinda do grego, ela está mentindo. Porque a tradução grega, ela é uma péssima redação, a tradução do aramaico. Ela contém vários erros que não existe no aramaico. Então, as pessoas que utilizam da tradução grega comete várias mentiras porque está lendo mentira e passa a repassar essas mentiras. Então, eu utilizo o aramaico, né? E vou mostrar para vocês e fazer a leitura sobre o texto que eu estou a comentar. Vamos lá. Had ma ketibnetah kadimaita hawa be u Gimnutá, de Quirinos, B. Súria. Então aqui está dizendo que Had, né? Eis que me é a população, a proporção ma Kitubá, escrito, né? Que se refere a censo, né? A palavra Kitubá significa escrita, escrever, né? Inscrição, censo, né? Recenseamento, substitui, né? Maketibanotar, Kadimai, que significa primeiro, antes. Então, todos os tradutores aqui traduziu de forma errada, porque a palavra que Kadimaita, ela foi traduzida como primeiro, e ela tem significado de antes. Então, esta é a inscrição que foi feita pela primeira vez sob a presidência de Quirinos na Síria. E outra aqui fala durante, né? Isso pela primeira vez quando Quirinos... Isso é uma mentira. Quirinos não era governador, não presidia nada. Então, quando você vem aqui na própria palavra, você tem que ir adiante. Para você vai ver que ela tem um significado de anteriormente. Significa antes, tá vendo? Ó? Becadimaita. Cadimaita, primeiro. Certo? E aqui, a gente pode vir aqui na Peshita, que você não vai faltar lugar nela, igual que Kefa, né? Kefa 1,14, onde a palavra Cadimaita também é traduzida para antes. Aqui todos os tradutores traduziu ela de forma correta aqui, ó. É a mesma palavra que aparece. Por isso que o aramaico ele tem palavra polissêmica, que pode significar antes e depois. Tá vendo, ó? E anteriores, aqui anteriores, todo aqui traduziu a palavra ali Kadimaita da forma como antes, né? Então aqui sabemos que a palavra foi traduzida de forma errada porque Quirino ainda não era o governador da Síria. Ele só foi governador depois da morte de Herodes, Arquelau, e isso ocorreu por volta do século VI. Então, vemos que aqui eu entrei aqui eu estou no Facebook oficial da Igreja Síria, né? Quando você vê que essa sigla ISOA significa Igreja Síria Ortodoxa Antioquia, certo? Então aqui veja que ela traduziu, tá vendo? Ó? Veja bem que ó, esse assentamento foi feito antes do governo de Quirino, na Síria. Tá vendo? Todos iam estar, cada um na sua cidade.
Então, aqui está perfeito. Então, todos os tradutores traduziu de forma errada. Essa palavra aqui, Kadmaita, significa antes e depois. Pode ser primeiro e pode ser antes. Então, todos traduziu. Inclusive, eu estava vendo aqui que a Bíblia da Igreja Católica, ela fez uma tradução que com certeza não veio do grego. Esse recenseamento foi feito antes do governador de Quirino, na Síria. Essa aqui é uma Bíblia utilizada, a versão católica. Todas as Bíblias protestantes, quando você vai ver, ela está feita de forma errada. Este foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Mentira! Então, quando a gente vem aqui no texto aramaico, ele resolve o problema, porque nada melhor do que isso, a própria comunidade da Igreja Ortodoxa traduz de forma perfeitamente correta. É por isso que a gente tem que estudar o aramaico, porque é a língua falada pelo Mashiach, e dentro da Igreja Ortodoxa, de todas as comunidades ortodoxas, eles receberam seus evangelhos no dialeto aramaico, que eles não conheciam e não sabiam nada de grego. Quem entendia o grego na Síria eram aquelas pessoas levadas pelos reis seleucidas, né, que traziam as helenizações ali, trazia povos helenizados. Mas os seus povos nativos arameus não compreendiam grego. Então essas ideias de teólogo aí internacional, comunidade internacional, de um Novo Testamento ser escrito originalmente em grego, não sabe bosta nenhuma, não sabe nada, você entendeu? Então, o que eu quero dizer? Que esses patriarcas de comunidade ortodoxa, essas pessoas das comunidades ortodoxas, eles são pessoas que têm suas faculdades, têm seus mosteiros, lá se forma os grandes eruditos. Você não vê eles falar essas besteiras de Novo Testamento original em grego. Isso é coisa de teólogo de comunidade internacional que não sabe nada. Então, aqui está aqui, né? Para vocês verem, eu gosto de ter autoridade naquilo que eu ensino, naquilo que eu falo. E a palavra Kadmaita significa antes e primeiro. E todos sabem que Quirino nunca foi governador no primeiro século. Ele só foi governador depois da morte de Herodes. Então aqui, deixo aqui mais um registro da supremacia aramaica. E vocês podem observar que o texto aqui grego, ele diz no tempo, primeiro, né? Só para vocês verem que é a palavra grega, né? Que ele traduz como, tá vendo? Primeiro. Então, esse erro, o grego passou para todos. Todos os manuscritos grego traz primeiro. Shalom, Leiritraot.